Ok, pessoal, muita luz, muita paz, bom dia a todos. Com alegria que estamos aqui novamente. Vamos então para o nosso terceiro módulo e nós vamos falar hoje da preparação do homem, da humanidade para a grande partida do planeta Terra, tá? Então, e depois à tarde nós vamos falar da partida em si. Então vamos lá. A primeira coisa importante que vocês têm que entender é que toda alma que vem na Terra, nós vamos chamar, né, agora da a preparação. Para a grande partida. Ok? Muito bem. Então, uma coisa muito importante é a seguinte. Existe dois tipos de partida. Existe a partida individual e a chamada partida coletiva. Tá? E existe, né, a partida planetária. Deixa ela deitadinha lá dentro, Júlio, senão ela para de chorar. Deixa ela lá dentro. Pega, ela pode entrar aqui, não vai aparecer você não. Ai, ai. Bom, então o que significa isso? A partida individual é a seguinte, pessoal. A individual é a seguinte. Porque desde que a humanidade é a humanidade, desde 10 mil anos atrás, com a chegada das primeiras almas e tal, né, toda alma que vem na Terra, ela não vem para ficar na Terra. Ela vem para viver um grupo de experiências para a sua consciência. É muito importante que vocês entendam isso, né? Puxa, ontem eu estava assistindo aquele History Channel lá, né? O Alienígenas do Passado. Puta, tem hora que dá nos nervos, cara. Puta, o cara fica falando que os ETs vêm aqui para fazer híbrido, porque eles estão precisando de híbrido, que o planeta deles... Cara, uma teoria tão babaca, mas tão infantil. Os caras estão 1 milhão de anos atrasados em termos de compreender a presença extraterrestre aqui. É o que eu falo, cara, enquanto esses caras não entenderem vida após a morte, não entenderem essa outra dimensão da realidade, eles vão estar 1 milhão de anos atrasados em relação ao papel dos extraterrestres, quem são os extraterrestres, o que fazem os extraterrestres aqui, né? O que é esse corpo biológico que a gente está usando, né? Você está entendendo? Porque existe uma história real. No passado, existia uma árvore genealógica com vários tipos de seres humanos, está entendendo? Né? Várias variações. Tem o Pithecanthropus erectus, mas chega no fim, só um sobrevive, que é nós. Os outros, por que não continuaram a evolução se eles eram muito mais fortes biologicamente que nós? Sabe? Só o Homo sapiens evoluiu e foi para frente. Simplesmente porque os caras descartaram esses corpos. Eles descartaram as almas que vieram depois, não precisavam mais daquele tipo de corpo, usar aquele tipo de corpo bruto e tal. Tá? E eles não foram mais necessários no planeta. Então eles não foram para frente. Mas não, eles não conseguem explicar, não há explicação científica para a coisa. Então, se nós pegarmos a linha do tempo de nosso planeta Terra, vamos estudar a linha do tempo, né? Você vai ter, hoje, você vai ter o ano zero, né? Da nossa macaquinha. Você vai ter o ano zero, e você vai ter 8 mil anos atrás, o início da nossa civilização. Aqui, praticamente 3 mil anos antes de Cristo, nós vamos ter o início das grandes civilizações, né? Mesopotâmia, tá? Você vai ter o Egito, né? Mais tarde um pouco a Grécia, tá? Da Índia. Na Índia já está acontecendo muitas coisas, na China também, um início de uma civilização mais organizada, tal. Bom, então, esse período aqui é o período da antiguidade, né? Então vocês vão ver que nesse período nós vamos ter, né, os grandes avatares na Terra. Na Índia nós vamos ter Rama, nós vamos ter Krishna, nós vamos ter Buda, né?
Nós vamos ter a ascensão da Grécia Antiga, né? A ascensão de Roma, tudo antes de Cristo, certo? Então, existiam Sócrates, Platão, grandes pensadores aqui neste período. Então, esses indivíduos, né, quase que individualmente, eles evoluíram. Então, praticamente, esses eram os mestres, eram os indivíduos. Esses indivíduos, né, praticamente já partiram da Terra faz tempo. Entendeu? Eles já partiram. Eles não têm que esperar final de ciclo, tempo, né? Eles podiam pleitear a partida deles. Eles não vão ficar esperando que 5.000 anos no futuro para depois eles ir embora. Vocês estão entendendo? Né? Outra. Coletiva. Me fale todos os povos que já foram extintos na Terra. Tá? Você vê, Roma foi praticamente extinta. Os maias, praticamente extinta. Azteca, quase não tem mais. Então, todas essas civilizações, elas são projetadas para que o homem viva, o espírito viva um tipo de experiência. Terminada esse tipo, né, vem os espanhóis, mas o interessante dos maias, os maias não sofreram nenhuma pressão externa. Eles foram, o Império Maia, deixa eu explicar para vocês, o Império Maia ele começa aqui, ó, uns 200 anos antes de Cristo, e praticamente, né, quando dá 800 a 900 depois de Cristo, já começa a extinção. Tá? Por volta de 1200, até eles estão vivos ainda. Tá? Mas começa a extinção e aqui por volta de 1200, eles praticamente não existem mais. Você vê, daqui 200 anos que vai chegar os espanhóis, vai chegar os americanos, os ingleses, vai descobrir a Europa, né, descobrir a América. Então, essa civilização inteira, ela parte da Terra. Então, uma partida coletiva. Ok? Tipo os maias como exemplo. Tá? Só que agora, a partida planetária, não, ela só acontece uma vez, que é no final do ciclo, né, que é o que está acontecendo agora com a civilização. Nós vamos chegar num ponto aqui agora, né, isso nós vamos discutir à tarde, tá? Que vai acontecer a partida planetária. A humanidade inteira vai embora daqui. Né? O planeta, esse projeto vai acabar. Então todo mundo vai embora, não tem como ficar aqui. Tá? Igual aqui, ó, teve Atlântida lá atrás. Quando chegou mais ou menos aqui perto, todo mundo foi embora e aqui começou do zero, praticamente, de novo. Tá? Então, basicamente isso. Então, vamos entender o que está acontecendo no mundo astral, o que está acontecendo na preparação para essa grande partida. Né? Que agora o que nos interessa é o nosso momento aqui. É agora. Né? Os americanos até fizeram uma nave nova com 2 astronautas, vai evacuar a Terra. Vai levar não sei para onde naquela nave, só chega até a órbita da Terra. Bom, então vamos lá, mas está tudo bem. Né? Então, a preparação. Né? Bom, deixa eu escrever aqui. Vou pegar os planos astrais. Todos, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam que aqui na superfície da Terra, aqui e aqui, nesses 2 planos, estão praticamente, tá, 90% da população da Terra. Tá? Então, 90% está aqui. Dos espíritos, tá?
tudo que está na Terra de espírito, 90%, tanto encarnado e desencarnado, vão estar nessas duas faixas. Essas faixas aqui são faixas operacionais e faixas de controle. Ok? Então, todos que estão no projeto kármico, no projeto, estão nesses dois níveis e a maioria dos espíritos, porque o projeto planetário é isso. É um projeto denso, tá? Então as almas que estão aqui estão trabalhando para o projeto. Elas não fazem parte do projeto como experimentador. Elas já ascensionaram, são seres avançados que estão trabalhando para manter isso aqui funcionando. Muito bem. Então, como o planeta está entrando na sua último período, na sua última fase, né, as transferências já começaram. Ó, as transmigrações estelares tá? Temos que preparar, ó, primeiro, a preparação. Novos mundos são preparados para receber essas almas. Então, antes de partir, antes das almas partirem da Terra em massa, nós vamos ter que preparar mundos e outros projetos na galáxia que vão receber essas pessoas. Tá ok? Então, lá neste outro mundo, tem que ver se tem casas, cidades astrais preparadas, toda uma logística para receber essas almas quando lá chegarem. Então as coisas são projetadas de antecedência. Né? Há 500 anos que os caras estão projetando uma grande partida da humanidade. Tá? Bom, 2. O transporte dessas almas. Né? As naves têm que estar preparadas, tem que ter nave, a federação tem que ter nave suficiente para essas operações. Tá? Quem vai pagar isso a conta? Que gasta energia. Pagar a conta do piloto. O piloto cobra, viu, Ju? Cobra caro para fazer uma viagem dessa. Ai, ai. Então, a logística para transportar milhões de pessoas não é uma coisa tão simples. Vocês viram na aula de ontem que eu coloquei para vocês, né, que praticamente as naves de transporte interestelar tinham que transportar milhares de pessoas por dia. Tinha que estar para dar aqueles 4 bilhões de almas em 50 anos. Então entope qualquer aeroporto. Né? Almas precisam de triagem. O que é triagem? É uma logística muito grande para separar joio do trigo. Vamos usar esse termo, né? Só para... Tem que haver toda essa separação, toda a análise kármica de cada um. É uma burocracia muito grande, né? Como é que eu chego lá, porque aonde eu vou, né? Depois da morte. Os caras vão ter que analisar, isso demora um tempo, ver onde você vai, que grupo que você vai, né? Tem vaga na nave? Não, espera a próxima viagem, todas essas coisas. Né? Você está entendendo? Toda a logística de transporte, quanto tempo vai demorar a viagem, se é rápido, né? Você está entendendo? Então, é uma coisa muito complicada essa preparação. Né? Por exemplo, os humanos daqui, todos nós humanos, que teremos que partir necessariamente, a primeira coisa que você vai ter que fazer na sua vida é desapego. Você tem que desapegar de todas as coisas que você
construiu nesse mundo, realizou neste mundo, você não pode estar pegado. Mesmo os animais, você não pode levar. Né? Você tem seus pets, você tem seus amores, a gente tem paixões. Às vezes, você pega um casal, um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí? Né, Ju? Chega lá, o comandante de horda vai analisar cada um. Né? Você não leva ninguém a tiracolo. A jornada do espírito é praticamente solitária, às vezes, em certos níveis. Né? Então, o ser humano tem que tudo. É uma logística tão grande. Por isso que isso já está sendo preparado há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Tá? Por exemplo, uma das questões fundamentais disso. Né? Umbral terrestre já está sendo evacuado há mais de 30 anos. Eu falo isso já há muito tempo atrás. Né? Na década de 60, 70, eu saía do corpo para fazer projeção astral e eu ia visitar cidades astrais totalmente vazias. Cidades astrais, cidades assim imensas, mas imensas. Nenhuma viva alma, totalmente vazia. Eu ficava estranho e falava, mas, mestre, por que está tudo vazio? Eu falava assim, é porque uma hora vai encher. Né? Tudo tem uma razão de existir e de ser. Poderia acontecer a qualquer momento um apocalipse, mortandade em massa. Como que vão receber essas almas? Então tinha que ter toda uma logística preparada lá. E é coisa de milhões, não é uma coisa de 10, 2, 3. Né? Uma cidade como Campinas cabe 1 milhão de habitantes. Veja quantas prédios, quanta casa, quanto tudo não tem lá. Imagine morrer numa guerra nuclear aqui 1 bilhão de pessoas de uma vez. Como é que você vai realocar todo mundo lá em cima? Quem é que vai recepcionar todas essas almas? É um puta do trabalho. Então, o Comando Astar convoca forças especiais de toda a federação para vir ajudar nessas grandes operações em massa, quando a coisa acontece em massa. Tá? Muito bem. Então, o que eu devo fazer? Né? Você não deve se preocupar, né? Você deve simplesmente buscar o seu interior, buscar a sua jornada interna. O mundo ainda não mudou, certo? Essa partida em massa, ela não vai acontecer já, tá? Não se preocupe que você pode não estar inscrito nessa partida em massa, ou pode, né? Vai depender de cada um de nós, de nossos passos, de nossos atrelamentos kármicos, né? Se você já está pronto para uma partida da Terra e ir para outros mundos mais avançados, ou aqueles grupos de almas que vai partir da Terra, mas vai para planetas e mundos até mais atrasados do que hoje está, né? Para continuar o seu resgate kármico, a sua jornada kármica, né? Para a sua experiência pessoal, que não foi cumprida à altura. Né? Então é muito importante que vocês entendam que é uma operação muito grande essa. Tem pergunta, Ju? Aluna? Professor, você disse que em outras aulas que não sabe dizer quando os ETs vão vir. Pergunto, até lá, nós estaremos vivos porque o nome do curso é A Partida do Homem da Terra? Então, essa partida global do Homem da Terra, ela vai acontecer depois da Era da Lei. Eu vou explicar isso na próxima aula, né, que vai ser a partida mesmo. Agora estou falando da preparação da partida. Veja bem, a gente não sabe quando os ETs vão intervir, né? Ou seja, é amanhã, é depois, daqui 100 anos. Ou seja, mesmo quando o ET começar essa intervenção, a mudança planetária ela não é na semana que vem já está tudo mudando. Não. A transição tem um tempo. Ela tem um tempo para se instalar, né? Para sair da Era das Trevas e chegar à Era da Luz. Isso pode demorar 100 anos, 200 anos, cara. Não é assim do jeito que você pensa. Né? Então, neste período, né, tudo pode acontecer. E a grande partida da humanidade, a grande partida é no final da Era da Luz.
e não no começo da Era da Luz, tá? Eu vou discutir isso à tarde com vocês. Professor, todos que tiveram na luz continuarão aqui na Terra na nova era ou alguns migrarão para outros mundos? Isso que a gente vai discutir de tarde, né? Nós temos uma triagem de almas, né? E essa triagem é que vai colocar você, né, no devido lugar, na devida jornada pela galáxia. Não é um castigo, é apenas a continuidade, né, de seu curso. Né? É como você transferir de uma faculdade para outra. Quando você transfere de uma faculdade para outra, você está fazendo, por exemplo, o segundo ano de biologia. Você transfere de faculdade, você tem que entrar no segundo ano de biologia, certo? Você não vai entrar né? Aqui é a mesma coisa. Você pega um indivíduo que está numa experiência karma num determinado nível. Você é transferido devido ao problema da escola, acabou a escola, demoliu o prédio. Você tem que ser transferido. E essa transferência, quando você chegar, você vai chegar no mesmo nível que você estava. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Nesses novos orbes e projetos, os espíritos humanos podem ter que ficar anos no astral deles, a fim de se prepararem para usar uma capa bem diferente da nossa? Provavelmente. Na verdade, a horda humana funciona assim. A horda humana, quando ela vai viver experiências em níveis planetários, a maior parte dos planetas que abrigam a horda humana, eles são mais ou menos parecidos, tá? Eles são muito parecidos. Muito parecidos. Né? Então, o ser humano, quando ele muda de planeta, de projeto planetário, não sofre muita diferença. Às vezes uma adaptação com a energia da estrela e tal, mas isso é questão de alguns meses, ele já fica pronto para descer, para encarnar. Perdão. Nessa transmigração, a egrégora ou a ordem de cada ser vai ser junto com eles, assim como o seu mentor? Então, aí é que está o segredo, né? Quando as hordas vêm em massa, quando a partida é coletiva, e é uma coletividade, a partida nunca acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Por isso que você tem um prazo. Às vezes você tem um prazo de 50 anos, para toda aquela horda vai embora, certo? Então, realmente não acontece tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, pega 1 milhão de almas, vão levar. Não, as pessoas têm que ir morrendo, aquela geração, e tem que ir passando para o astral. E essas partidas, elas vão em picada, né? Você fica esperando no astral todo mundo desencarnar para a ordem ir embora junto. Senão é muito perda de tempo. Professor, esse desapego deverá ser até com a esposa, certo? Mas lá no mundo espiritual encontraremos nossos entes queridos? Claro que ninguém foi embora. Né? Você encontra todos os seus entes queridos que estão vivendo nas cidades astrais. Eles só mudaram de cidade. Vocês têm que entender que morte não significa absolutamente nada, é uma mudança de cidade. Tem que desapegar da esposa. Isso aí é uma complicação do ser humano, né? O ser humano não desapega de nada. Né? A maior dificuldade do ser humano é o desapego. Né? Professor, esses espíritos muito evoluídos que viveram na Grécia Antiga, como Sócrates, Platão, eles podem ter reencarnado como intraterrenos para terminar a sua missão terrestre? Provavelmente, pode sim. Pode sim. Essa era a importância, né, de mundos intraterrenos. Né? Ele vivia numa sociedade muito primitiva aqui, né, um nível de sabedoria muito grande, e claro, não podia expressar toda a sua sabedoria. Aí eles eram levados para as bases intras, depois de uma próxima encarnação, viviam seu último estágio na matéria e foram embora. Né? Nós tivemos muitas hordas de espíritos interessantes lá atrás. Né? Você vê, aonde vocês acham que surgiu a democracia? É um sistema, é um regime de poder muito, muito interessante, sabe? Mas só funciona quando você tem homens ideais. No Brasil, a democracia não funciona, sabe? Ela atravanca, todo o governo não anda, nada anda, porque cada um puxa a sardinha do seu lado. Essa democracia, ela é uma mentira, né? Essa democracia brasileira, né? O que existe é uma briga, uma guerra constante de poder, pelo poder em si. Né? Ninguém está pensando no fluxo da civilização, da sociedade,
né, do povo. Né? Ninguém está pensando. As pessoas ficam com aqueles conchavos para assumir o poder. São conchavos ideológicos. A esquerda tem a direita, elas são opostas em oposição. Não é uma coisa junta para caminhar junto para o progresso da nação. Isso não existe, a gente não vê isso hoje. Né? Você não vê isso. Né? Então, vamos continuar aqui com nossas ideias. Né? Como que está a nossa sociedade hoje? A nossa sociedade Então a nossa sociedade hoje é a seguinte, ó. É só você assistir aquele alienígenas do passado e você vai ver o nível que a ciência se encontra e o nível de interrogação que as mentes mais intelectualizadas do nosso planeta fazem com relação aos extraterrestres e ao próprio ser humano em si. Né? Então, a nossa sociedade tem hoje uma total ignorância sobre a natureza humana. Ok? Então, isso é muito importante nós raciocinarmos nisso. Significa o seguinte: a ciência não sabe de onde nós viemos, por que nós viemos, por que certas escolhas biológicas lá atrás da casca foram essa, porque o mais frágil sobreviveu e o mais poderoso morreu, foi descartado, tá? Porque era para caminhar junto, era para existir a gente e existiram aqueles outros também fortes evoluindo. E não teve, eles pararam. Sabe? Só foi esse para frente. Isso é um descarte mesmo. Tá? Então, nós temos uma total ignorância. 2. Existe uma total ignorância sobre o espírito. Sobre o espírito. E isso coloca a humanidade 1 milhão de anos atrasada. Tá? A nossa ciência não sabe nada, absolutamente nada do espírito. Nada. Nós aqui no Brasil, nós estamos 1 milhão na frente da ciência americana, da ciência inglesa, de tudo em relação ao que nós estamos falando. Tá? 3. Ela é total ignorância quanto à natureza dos extraterrestres. É só você assistir o projeto Blue Blue que você vai ver a ignorância do povo. Né? A ignorância do americano, a ignorância dos generais, a ignorância dos políticos, a ignorância de todo mundo com relação aos ETs. Ninguém sabe nada de ET. Saca? Ok? Então, a humanidade, para entender o extraterrestre, para fazer essa mudança, ela vai ter um processo muito grande. Né? A chegada, né, vai causar um grande choque em toda a civilização. Tá? Então, por exemplo, a humanidade ainda não está pronta, ela não está preparada para a partida em massa, ela não está preparada. Tá? Isso aqui vai preparar, após isso, a humanidade começará a ser preparada para essa partida em massa da Terra. Hoje não, hoje está tudo na mais profunda ignorância. Está na idade das trevas ainda. Nem começou luz, não tem luz. O fato de vocês terem uma tecnologia em suas mãos, né, essa coisa, mas isso não significa absolutamente nada. Enquanto o espírito não for descoberto, tá engatinhando. Os nossos foguetes dão uma vergonha. Dá uma vergonha esses foguetes nossos. Viagens espaciais é uma vergonha, né? Você está entendendo? É muito primitiva. É muito primitiva. Você vê as naves dos ETs, o que os caras têm. Você olha para isso, cara, o nego brincando de buscar pé. Né, em festa junina. Você está entendendo? A gente não consegue, a mente do cientista não consegue descobrir uma tecnologia de propulsão diferente da
da mais primitiva, que é o impulso, né? Entendeu? Então, é muito complicado, cara, é muito complicado. Então, né, embora a gente esteja avançando, mas você tem que entender que o homem não saiu de casa. Ele ainda está aprisionado na superfície desse planeta. O máximo que ele foi a Lua. Né? E outra, o homem vai aprender uma coisa muito interessante. Tudo lá fora é hostil a ele. Tá? O que é hostil? Hostil é o seguinte, eu estou aqui numa, olha, tranquilo, respiro mal, né? Vai para Marte. Você chega em Marte, você não é bem-vindo em Marte. É para começo de conversa. Você vai ter que ficar 24 horas usando uma puta de uma roupa do cacete. Certo? Né? Se você quiser dar uma volta andar em Marte, cara, você tá com aquela puta roupa pesada, aquela coisa de pressão atmosférica, nada é para você. Ou seja, você não tem absolutamente nada do que fazer levando esse corpo em Marte. Levar esse corpo em Marte para quê? Não tem sentido nenhum. Certo? Levar para a Lua. E para a Lua também não tem sentido nenhum levar essa merda na Lua. É pior ainda. A Lua não tem atmosfera, não tem nada, a pressão é zero. É pior. Né? Causar um acidente em Marte ainda dá para a gente corrigir, mas causar um acidente na Lua é morte rapidinho. Você morre em questão de segundo. Você está entendendo? Então, a nossa humanidade, ela vai ter que dar uma mudança muito rápida para poder entender essa nova era, para poder entender a era da luz. Esse processo de transição, né, porque a humanidade, ela só teve mais informações tecnológicas, mas o paradigma central não foi mudado ainda. Tá? Não foi mudado ainda. É muito importante que vocês entendam isso. Professor, já foi discutido com você sobre os 7 corpos espirituais. Sim. Qual corpo espiritual nós utilizamos para fazer essas viagens intergalácticas? Para não sofrer com radiação, mesmo com a nave tendo essa proteção? Qual corpo a gente utilizaria para isso? Todo mundo utiliza o corpo astral. É o penúltimo corpo da história lá. É o número 6. Você só larga o número 7 aqui, o físico. E aí, como espírito você vai ser transmigrado. Tá? Você vê, a gente anda no busão, com o espírito, né? Anda nas naves. Você pode, quando você está no astral terra, vamos supor, você morreu, está lá no astral terra, e você já foi levado por penumbral, você já foi para o nosso lar. Tá? Foi lá, ou lá no Extremo Oriente, você vai para Shambhala e tal. Depois que você acorda, né, você passa um tempo, você acorda, você pode fazer excursão, você pode participar de excursão para o sistema solar. Eles te levam. Você vai passear no sistema solar, vai ver os planetas de perto, as comunidades astrais que existem em outros planetas aqui no sistema solar. A comunidade, não é coisa grande. E, às vezes, é até possível levar você para uma viagem interestelar, para você conhecer outros projetos na galáxia, como espírito. Não precisa estar tão ascensionado. Se você já tiver bastante equilibrado, né, entender da vida, sabe, aceitar tudo numa boa, não ficar lá em depressão no astral, aí não é momento. Né? Mas quando você está pronto para conhecer e avançar no conhecimento, não, os caras te levam. É só você pegar, o que você acha que Einstein está fazendo do outro lado? O que acha que os grandes cientistas estavam fazendo depois da morte? Né? Einstein morreu em 55, se não me engano. É o ano que eu nasci, olha que interessante. Né? Não, ninguém morre já nasce. Pô, não tem essa. Eu não tenho nada a ver com Einstein, né? No bom sentido assim, da coisa. Professor, nessa pandemia, é um pseudo-ideal para a transfiguração ou o ignorância predominará na obscuridade? Eu acho que ainda com a ignorância fala. Você vê, o ser humano ele não entende nada de vírus. Ele não consegue dominar isso. Ele está tentando combater o vírus, dando veneno para o vírus. Né? Envenenando o vírus. Isso é um problema. Quando você envenena o vírus, você envenena o hospedeiro do vírus também, né? O veneno tanto vai para o vírus quanto vai para mim. Isso significa efeito colateral. Quando você cria um remédio para matar o vírus, ele vai matar você também. Saca? Então é preciso uma abordagem muito, mas muito diferente para eliminar essa doença. Só que o ser humano, o que acontece? Ele não tem essa capacidade ainda.
ele não tem essa percepção de uma realidade subjetiva. Então, ele vai combater o vírus na porrada. É basicamente isso. Da mesma forma que você estava brigando lá atrás com espada, lança, né? Nós estamos combatendo os vírus com espada e lança ainda. Esse é o ponto-chave da questão, né? Professor, Oi. só a chegada dos ETs com esse choque vai trazer esse despertar da humanidade ao seu ver? Mas não vai causar... Cara, vai demorar um tempo, tá? O choque da chegada vai causar um impacto assim, mas cara, tem até... existe uma previsibilidade, mas pode existir algumas imprevisibilidades, tá ok? Porque o ser humano, ele não é um ser assim, vamos dizer, matematicamente objetivo. Ele é humana, é uma ciência humana. A ciência humana não é exata, certo? O comportamento depende, pode variar. A gente pode ter muitas surpresas, né? Você está entendendo? Novas seitas religiosas serão criadas, aquelas coisas, adoradores do ET, sabe? Da grande nave. Pô, o ser humano vai ser uma festa. Eu estou esperando muito esse dia. Tanto, para mim não me importa se eu tiver encarnado ou desencarnado, eu vou curtir isso aí do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer parte da brincadeira, pode ter certeza, né? Mas nós estamos aguardando uma grande, né? Porque a Terra não tem para onde ir. Vai ficar mandando homem para o espaço, vai mandar, sabe? Não vai para lugar nenhum com essas naves vagabundas que ela tem, certo? Vai descobrir o quê? Né? A NASA, tem um estudo que a NASA fez, né? Qual seria o impacto, isso aí é verdade, tá? Qual seria o impacto da descoberta de vida extraterrestre pela NASA até em micro-organismo, tá? Em outros fora da Terra. O impacto que isso causaria se ela revelasse isso para o mundo, né? Então, só a micro-organismo já causaria uma mudança radical dos paradigmas religiosos e tudo mais. A Terra é o centro do universo, sabe aquela coisa? Se você descobre vida microbiológica, você fala que tem vida fora da Terra, os religiosos vão entrar em colapso existencial. Agora, chegar uma inteligência avançada e se mostrar para a humanidade do jeito que nós estamos bolando aí, nossa senhora, isso aí é um salto quântico da civilização que você não imagina, né? É simplesmente, eu vou explicar para você o que essa nave vai fazer. Imagine que você está em umas trevas profunda, ninguém enxerga um palmo diante do nariz, numa escuridão, numa noite escura que ninguém consegue dar um passo, certo? De repente acende-se um puta de um holofote que clareia tudo, mas tudo ao redor. É isso que vai acontecer quando essa nave chegar. As pessoas vão ficar cegas de tanta luz que vai emanar, né? Professor, com a chegada teremos choques emocionais e suicídios, talvez? O homem se suicida por tanta merda, por que não vai se suicidar por causa disso? Muçulmano, perdi minhas virgens, se suicida. Não vou ter mais a minha 70 virgem no astral, né, Ju? Não, isso é normal. Os caras se suicidam por mulher, cara. Você vai querer que eu estudar por ET agora? Né? Não vai fazer diferença nenhuma. O cara mata a mulher e se suicida, né? Tchau. Professor, não existe a possibilidade da ciência avançar sozinha para talvez descobrir o espírito e talvez descobrir... Não vai avançar, não vai descobrir o espírito nunca. Por que temos essa mentalidade tão fechada e não conseguimos ter essa descoberta? Porque, na verdade, o culpado dessa história não somos nós cientistas. O culpado dessa história é o Comando Astar. O Comando Astar que não permite. Se o Comando Astar quiser que a ciência descubra o espírito, é 2 palitos. Né? É só materializar um espírito na cara dos cientistas. Pronto, está resolvido o problema. Né? Sabe? Mas isso o Comando Astar tem que autorizar. É como, cara, veja bem, eu estou dando uma palestra aqui para vocês, é tão difícil eu convencer você de certas coisas, mas se o Pronastal quisesse, materializava um espírito agora aqui do meu lado, pronto, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que convencer você de nada. O fato fala mais do que qualquer teoria que eu fosse, né? Por isso que eu evito, eu não chego aqui, vou canalizar um espírito agora, sabe? Como muita gente faz por aí.
Porque eu sou um cientista, eu acho que isso não muda ninguém. Isso não convence ninguém. Isso não é uma realidade, isso não é um fato. As pessoas vão ficar duvidando, a cabeça dele, tá inventando. Qualquer cético não vai aceitar, certo? Se eu não trouxer fatos contundentes, por isso que até hoje o espiritismo não mudou o mundo, certo? O kardecismo não mudou o planeta. Acreditar é uma coisa, viver a realidade é outra. Quando você vai no centro espírita, você acredita naquela experiência, mas você não tem certeza, certo? Seria completamente diferente você receber uma carta do teu pai, psicografada é uma coisa. Agora, seu pai materializar e falar com você é outra coisa completamente diferente. Você está me entendendo? É isso que eu falo. Então, parte da culpa das trevas do planeta Terra é o comando Astar, que não permite. Mas é por isso que eu falo, se o comando Astar quiser que a ciência descubra o espírito, é só pegar o espírito e mostrar para a ciência. Ah, é aqui, estou aqui, pronto. Imagine, né? Tá numa puta convenção, materializa o Einstein. Puta congresso de física, aqueles puta discussão, materializa o Einstein no palco. Eu vim aqui para dar um rolê com vocês, tocar umas ideias, viu? Estou vivo, não morri ainda não. Porra, sai todo mundo correndo lá do congresso. Você tá entendendo? É isso que tem que ser feito. Na era da luz, os caras têm que materializar, não adianta, tem que intervir. Por que o comando Astar não permite? É pelo nosso karma ainda? Exatamente, que aquela lei do karma não acabou. Isso seria uma intervenção na sua karma, intervenção no seu caminho, uma intervenção de fora. Né? Ou seja, você está acreditando na marra, você está aprendendo as coisas na marra, e não pelo seu desenvolvimento natural. Né? Então, se os espíritos fizerem essa intervenção, tudo muda, saca? Tudo muda. Né? Só que, é aquela velha história, em sessões espíritas, não só na Europa, mas aqui no Brasil, no final do século passado, no final do século retrasado, quer dizer, 1800, por volta de 1890, eles faziam sessões espíritas. Você vê, o Kardec, na época do Kardec, antes do Kardec, tinha sessão de materialização. Na Europa. A Kate King mesmo, um físico inglês, John Cook, ele ficou estudando materialização de espírito o tempo todo. Mas ele não conseguiu convencer a comunidade científica. Saca? Do fato. Por quê? Porque essas experiências não eram abertas, não acontecia toda hora o que os caras queriam, sabe? E muitos cientistas duvidavam, falavam que é truque, que é magia, isso aí é ilusionismo, não está acontecendo nada, é tudo uma grande mentira. Porque ao mesmo tempo existia truque, existia aproveitador, né, que aproveitava da situação, dava show em teatro, de espiritismo, sabe aquelas leituras frias? Né? Leitura fria é muito fácil, você precisa ser médium, você só precisa ser inteligente. Você chega numa plateia, tem 500 pessoas, fala, tem alguém chamado Maria aí? Claro, vai ter uma Maria. Tem alguém que morreu, um filho aí? Vai ter, sabe? Aí você vai falar, tem uma mensagem aqui, falando assim, sabe? Mas isso aí é um puta chute no saco. Médium verdadeiro não faz isso. Então, realmente nós estamos ainda amarrados pela lei do karma. Certo? Vocês viram, né? Vocês devem ter visto, quando eu fiz uma live aí com a Isabelle Fontana e o Di Ferreiro, uns 3 semanas atrás aí, vocês viram que era 5 horas da tarde, eu estava aqui, e o Grayzinho colocou o rosto dele aqui aqui. Veja bem, isso significa que ele estava aqui, do meu lado. Ok? Eu pergunto, imagine se ele não só faz essa brincadeirinha de botar carinha aqui, mas ele materializa. Fisicamente. Ele está aqui. Então não é uma questão de não estar. Ele está. É só que ele não deixa vocês verem ele. Mas ele faz essa coisinha aqui, por exemplo, botou a carinha dele, todo mundo fica, mas será que é? Será que não é? Isso aí é bobagem, isso aí deve ser paragolismo lá. Sabe que não é. Então, fica a dúvida. Mas agora, se ele materializa, cara, aí não tem dúvida. Aí você vai ver a cara de todo mundo. Se ele faz isso, a CNN está no dia seguinte aqui na porta. Isso vai para o planeta. As pessoas vão querer saber como é que eu fiz isso. Entendeu? Porque eles vão analisar o filme e vai ver que não é truque de imagem. Não é superposição de cena.
Porque eu posso, né? Hoje tem tanta tecnologia de imagem que eu posso estar aqui e colocar uma imagem, certo? E vocês vão achar que tem alguém do meu lado, mas eu aqui mesmo não tenho ninguém, certo? Foi colocado no computador, no vídeo. É um tubo de computador. Você não pode acreditar nisso, lembra da Carminha? Né? Né? Então, eu quero que vocês entendam, né, que o dia que o fato acontecer, desmorona o planeta. Imagine vocês. Eu quero que vocês imaginem a cabeça daqueles cientistas do History Channel, daqueles ufólogos, do Bitil Caco, né? Eles estão esperando um disco voador, estão esperando um extraterrestre vindo um disco voador, de repente o extraterrestre aparece aqui do meu lado, abraçado com o Lala, assim, oh, Grayzinho, todo mundo abraçado comigo. Imagine nós fazer uma selfie, nem selfie, um vídeo mesmo, tá? De uma meia dúzia de Grayzinho, todos juntando, abraçado a gente, assim, dando tchauzinho pra vocês, assim, ó. Porra, cara, eu fico imaginando uma cena dessa. O planeta desaba o planeta. E isso aqui pode ser feito a qualquer momento que eles quiserem. Entendeu? Né? Por isso que eu falo que eu estou de mãos amarradas o tempo todo. A coisa podia ter acontecido num outro caminho. Né? A revelação já acontecer para o planeta. Os fenômenos começarem a acontecer. Né? Você está entendendo? Essa é a coisa importante que tem que acontecer. Eles adiantaram as coisas para alguns. E eu estou preparando vocês para isso. Né? Eu não tenho problema com eles, já estão do meu lado faz tempo, eu já estou acostumado com isso. Mas vocês, é um paradigma que vocês não romperam ainda. Né? A humanidade não rompeu, então vocês não estão preparados. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Professor, por que a lei do karma ainda é dominante? Será que são os karmas que a gente acumulou em decorrência do nosso passado com os animais? Não só com os animais, mas com os seres humanos também. Nós fomos... Só olhar o que fizemos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ver. Você vai ver quanta merda o ser humano fez, quanta tortura, quanto massacre, quanta morte, quanto sofrimento, sabe? Toda uma imposição, o que os alemães fizeram, o que os ingleses... Todo mundo foi filha da puta na guerra, não tinha gente maravilhosa, santa, sabe? Entendeu? É complicadíssimo, né? Então, cara, é muito complicado. Nós estamos resgatando o karma de 500 anos atrás. Entendeu? Não é só karma de vida anterior. Estamos resgatando o karma de vidas e vida lá atrás, não sei da onde. Professor, esse é um pedido de uma telespectadora. Ela pede para você pedir a eles para eles aparecerem, os ETs. Mas eu não preciso. Você acha que eles vão me ouvir? Eu já pedi isso para eles 1 milhão de vezes, né? Eles dão risada. Falam... né? Já todo mundo pediu para eles aparecerem, não é só eu. Você acha que se eu pedir vai resolver alguma coisa? As pessoas acham que eu tenho poder. Eu não tenho poder nenhum, gente. Saca? O fato de eu ser amigo deles não significa mais nada. Né? Eu não sou o capitão deles, o comandante, dou uma ordem. Olha, aparece aqui agora, ET. Eles vão cumprir. Coitado de mim, né? Eu sou um mero humano caminhando na superfície das trevas desse mundo. Né? O fato de algumas coisas forem adiantadas para mim, né, eles me ajudaram bastante, tudo isso, foi uma preparação para o que eu estou fazendo hoje, para o trabalho que eu estou fazendo hoje. Um trabalho de orientação, de lançar a semente, né, de abrir a mente das pessoas com relação a toda essa jornada extraterrestre, tudo que está acontecendo na Terra hoje. Né? Eu não sei até quando vou ser útil neste mundo. Né? Professor, essa é uma pergunta um pouco pessoal. O senhor não sofre represálias da igreja em divulgar esses conhecimentos por acaso? Claro. Também já perdeu algum amigo por isso? Amigo, então não é amigo, né? Quando você perde, você não é a primeira coisa, não é amigo. Né? E outra, eu sempre fui uma pessoa super transparente, desde muito jovem. Então quem gostava de mim ficava ao meu lado, quem detestava mim já ia embora, já acabou, né? Não é questão de perder amigos, né? Você está entendendo? E nunca tive conflito direto com a igreja, com ninguém me enche o saco. Porque eu fico na minha, eu não vou lá dentro da igreja brigar com o padre. Né? E o meu trabalho é um trabalho mais intelectualizado. Eu não sou um cara de massa. Assim. O Chico Xavier era um cara de massa.
O Chico fazia fenômenos, o Chico tinha coisas que batia de frente com a igreja na época. Né? Hoje não, hoje a igreja não liga mais. Hoje, se você abre um centro espírita, ninguém vai lá te encher o saco. Né? Na década de 50, não, se abriu um centro espírita, a igreja ia lá fazer piquete na porta. Né? Fazia um movimento pesado contra. A igreja já não tem mais esse poder todo, não, essa força toda. Então ela se contenta em ficar na dela, sabe? Não vai ficar armando briga. Porque hoje a lei é muito clara, existe, principalmente no Brasil. A lei é uma lei de você tem a liberdade de religião e expressão. Então, nenhuma outra religião pode intervir na sua. Certo? Se alguém vier, você chama a polícia e prende todo mundo, porque eles não têm o direito de fazer isso. É a lei. Né? Agora, isso não acontece na China. Isso não acontece na União Soviética. Né? Na China, né? Para você entrar no Partido Comunista na China, fazer parte do partido, seja lá, na parte da política, você tem que fazer um juramento assinado no papel de, por exemplo, de você renunciar toda religião, toda crença espiritual que você possa ter. Aí você entra no partido. O povo pode ter crença, mas não pode ter rito, não pode ter igreja, não pode ter nada. E você não pode divulgar isso em mídia social nenhuma, a sua crença. Tá? Senão você vai preso. Tá? Professor, você acredita que está abalando tudo com esses conhecimentos que você traz? Eu? Eu abalo meia dúzia de pessoas. Olha quantas pessoas têm assistido meu curso hoje aqui, cara. Tem 11 pessoas, são 11. Olha o que 11 pessoas tem a ver com o planeta Terra? Tem nada. Né? Que abalo que eu faço? Nenhum. É um ventinho de nada. Isso mostra que eu não tenho poder nenhum. Né? Eu não sou que nem sei alguns indivíduos aí, né? Vai fazer uma live e tem 10 milhões assistindo. Né? Live sertaneja, tem 1 milhão de negros assistindo. Não adianta. Por exemplo, palavras não convencem as pessoas. E eu tenho apenas palavras no momento. Sabe? Para que o Laércio tivesse 1 milhão de pessoas assistindo ele, tinha que ter um fenômeno. Se acontecesse um fenômeno lá, no dia seguinte, tinha 1 milhão de pessoas e pagando R$100 para assistir. Se fosse o caso de cobrar, entendeu? Você está entendendo? É assim que funciona o mundo. Você está entendendo? É assim que funciona o mundo. Tá? Entendeu? Você vê quando a gente faz live de graça, né? Live de graça tem 2, 3 mil pessoas assistindo. Certo? Mas você cobra R$30, R$20, sobe todo mundo. Tá? Você está entendendo? Mas, se tiver um fato contundente que os ETs possa provocar, aí você vai ver o que acontece. Porque significa o seguinte, eu não tenho poder. Eles têm. Se eles quiserem fazer o Laércio ser ouvido por 10 milhões de pessoas, ou 1 bilhão de pessoas no planeta, eles fazem na hora. Certo? Mas isso é a lei não vai permitir, né? Professor, alguém já morreu sem ser seu amigo e veio falar com o senhor e assistir suas palestras? Nossa, que assistia suas palestras e veio agradecer por esse conhecimento? Nossa, não, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você dizia que eu tinha amigos que assistiam a minha palestra e depois morreu. É isso? Não, é assim. Alguém já morreu sem ser seu amigo e veio falar com o senhor que assistia suas palestras e veio agradecer esse conhecimento? Sim, isso sim, isso sim. Tem muitas pessoas, né, que eu não conheço, né, que assistiam minhas palestras. E essas pessoas acabaram morrendo, ou em acidente de carro, ou isso em alguma coisa. Sabe? E depois essas pessoas apareciam, né, perto de mim, ou nas palestras, algum lugar que eu estava falando, e agradeciam. Né? Isso muita gente. Muitos espíritos. Né? Há alguma divulgação no astral? Deixa eu contar, mas tem um rapaz, ele gostava, mas esse não era, ele ia assistir minhas palestras, às vezes ele largava a mulher dele no fim de semana, a mulher dele brigava com ele pra caramba, ele era engenheiro, sabe, dono de uma empresa, e ia lá pra São Tomé, passar o fim de semana com a gente. Ele adorava, sabe? A mulher ficava brava, brigava com ele e voltava, né?
Era um cara que gostava demais das minhas palestras, do meu trabalho. Cara novo, cara com 40 e poucos anos. Ele saiu de lá no fim de semana, ele veio na terça-feira, ele foi fazer uma manutenção num poste na empresa dele, ele caiu da escada, sofreu um acidente, parada cerebral, morte cerebral. Inclusive a mulher dele me ligou, contando toda a história e pedindo um auxílio para mim, se ela podia autorizar a desligar os aparelhos e a doar os órgãos do marido, porque tinha morte cerebral. E aí eu orientei ela, que ela podia fazer, Olha a situação. Então, esse espírito, do outro lado, ele hoje é um grande amigo meu. Essas pessoas me ajudam, eles nos ajudam, sabem da dificuldade que nós temos de fazer esse trabalho. Você está entendendo? Então são pessoas que, é como se ele era muito ansioso, sabe? Ele fazia de tudo para aprender as minhas coisas, como que se inconscientemente ele soubesse que ele ia partir cedo. Ele não ia durar muito aqui, então ele tinha que aprender o máximo possível antes de morrer. Olha que interessante. Professor, estar feliz e em paz nesse momento pode ser um sinal de estar preparado para a partida da Terra? É difícil eu falar para vocês, é difícil eu responder essa pergunta, tá? É difícil, porque cada momento é um momento. Eu posso estar num momento de paz agora, mas amanhã pode acontecer alguma coisa, eu mudar esse sentimento, essas emoções, né? É muito difícil dar essa resposta para vocês, tá? Estar buscando, então, o conhecimento e essa prática para transformar a sua vida pode significar, então, estar preparado para esse momento de partida? Então, é basicamente isso. O que significa aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? Do resgate. Tem muitos avatares que vêm à Terra para resgatar espíritos que estão presos na roda de Sansara. Estão presos na roda de Sansara, né? Então, quando você envia alguém que elucida, que esclarece, essa pessoa ela acorda e passa a mudar a sua vida. E aí ela sai da roda de Sansara, porque ela teve uma luz, ela teve uma ajuda externa. Esse é o papel dos avatares. Jesus foi assim lá atrás com um grupo de almas que estava presa e muitos outros com grupos de almas que estavam presas. O meu papel é fazer isso, é lançar sementes. Essas almas que estão presas no ciclo kármico, que só precisa de uma luz para poder ascensionar e sair dessa condição, elas vão me escutar, elas vão me ouvir, sabe? Por isso que o Laércio não é um cara planetário, né? Se eles quisessem me fazer um cara planetário, eles faziam isso materializado do meu lado, a mídia ia cair, né? No dia seguinte eu estava na TV chinesa, na TV do Japão, na TV de qualquer lugar. Todo mundo via ouvir o meu nome, né? Mas não é isso que importa. O que importa é que nós estamos fazendo um trabalhinho de formiga. Nós estamos semeando aqueles espíritos que estão prontos para um resgate. Tá? É basicamente isso. Professor, nós que estamos aqui assistindo suas palestras, foram os ETs que nos encaminharam para isso? Provavelmente sim. Provavelmente você recebeu um chamado oculto dentro do seu interior, naquela coisa da onda chã, que eu venho falando muito, e vocês entraram nessa sintonia, por isso que vocês estão buscando. E de alguma forma vocês estão hoje aqui. Nós estamos juntos, dialogando, conversando, colocando outras ideias que você não tem noção. A maioria das pessoas escutar quando nós estamos falando aqui, interna, gente. Se você pegar um psicólogo tradicional aí, pegar um cientista tradicional aí, interna a gente no dia seguinte. Tá? Porque o que a gente está falando aqui, pode ter certeza. Então, namastê, à tarde a gente continua o último módulo, ok? Namastê a todos.